Pode Ser Humano começando! Que delícia, que maravilha. Você sabe que essa abertura eu sempre fico muito feliz de estar aqui com você. Você está aqui comigo, porque a gente sabe que quando a gente começa a falar, bem-vindo ao Pode Ser Humano, você sabe que logo depois vem um conteúdo de altíssima qualidade e que você vai poder, com certeza, usar na sua vida, com a sua família, em qualquer lugar que você tiver. Você vai usar os conteúdos que você aprende aqui. Dá uma olhada na nossa playlist aí para você ver o quanto conteúdo bom que a gente já trouxe em termos de pessoas, relacionamento, gestão, liderança, vivência. Tudo que você imaginar tem aqui na nossa playlist. Dá um pulo lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super atual, que tem se falado muito e que provavelmente a gente tem muita dúvida, eu tenho muitas dúvidas, e hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Parece que está acontecendo uma epidemia, não sei. A doutora Daniele Adimoni está aqui com a gente hoje. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Doutora, nós vamos falar de um tema então hoje que, olha, parece uma epidemia, não sei. Tem sido bastante visto esse tema, né? Eu acho que, olha, esse microfone precisa estar mais pertinho. Tá. Um palminho aqui, ó. Posso puxar ele mais? Pode, puxa. Fique à vontade, esse microfone é seu a partir de agora, tá bom? Pode virar, pode fazer que vai cantar, pode qualquer coisa. Olha, doutora, bom, gente, você sabe que Pode Ser Humano é uma iniciativa da Best Homenagem, do Projeto Humanize, para trazer humanização para dentro das empresas, dentro de todos os ambientes que você transitar, combinado? Olha, a doutora Daniele, gente, ela se formou lá na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, fez programa de residência médica e pós-graduação em psiquiatria. E hoje é psiquiatra da infância e adolescência na Unifesp. É isso, doutora? Isso mesmo. Falei tudo certinho? Tudo certinho. Muito bom. Doutora, aqui na tela tem um QR Code que a gente coloca que vai para o link do seu material, do seu conteúdo, do seu Instagram, do que você tiver, para as pessoas que depois ouvirem a gente aqui e falam, nossa, eu quero entrar em contato com essa doutora. Então, nesse QR Code tem tudo que você vai precisar. Entre lá e procure pela doutora Daniele. Falei tudo, minha gente? A autodescrição. Antes que a gente se esqueça, vou fazer minha autodescrição, doutora, e depois você pode fazer a sua, tá bom? Então, meu nome é Viviane Dobelin, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto curtinho, eu tenho olhos castanhos escuros, hoje eu visto uma camisa verde, bem verde mesmo, uma calça jeans, e é isso. E você, doutora? Meu nome é Daniele, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho comprido e eu tô usando uma blusa azul e uma saia bege. Isso aí, pro pessoal que só tá escutando a gente já imaginar a gente, né, doutora? Se bem que a gente imagina às vezes e não é nada daquilo, sim, né? Sim. Mas por isso que a gente tenta ser bem certinho aqui na descrição pra gente não ter esses problemas. Bom, doutora do céu, muita gente falando de TDAH. Era um tema que a gente faz tempo que a gente queria trazer, porque parece que agora todo mundo tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o povo está se autodiagnosticando, tá uma loucura. Então, quero começar pedindo para você conceituar o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai por esses caminhos aí que vão aparecendo. Então, eu acho isso muito importante, porque isso que você falou é o que tem acontecido, né? A gente recebe muitos casos principalmente de criança, eu trabalho com criança, mas também atendo adulto, encaminhado de escola, da própria família, essa criança tem TDAH, ela é inquieta, ela tem TDAH, né? Ou o contrário, né? Essa criança, aí você vai ver uma criança TDAH. Né? Então, assim, acho que a parte boa de todo mundo falar é que se pensa nesse diagnóstico, ótimo, né? Porque até ontem ninguém falava sim, e muito pouca gente fazia o diagnóstico. Sim. Então, na verdade, até acontece uma coisa engraçada no consultório, porque a gente faz o diagnóstico da criança e daí o pai fala, puxa, eu tenho a mesma coisa, né? Olha. E sofri a vida inteira, eu achava que eu era burro, que eu era mole, eu apanhava da minha mãe porque eu ia mal na escola, né? Então, a gente faz o diagnóstico da criança e muitas vezes a gente vê que o pai, a mãe, enfim, alguém mais ali também tinha e foi, né? Foi indo aos trancos e barrancos. Então, é muito importante falar sobre isso, né?
O que a gente tem visto, na verdade, então, é um olhar maior para todos os transtornos mentais e principalmente para esses transtornos da infância, né? Então, o TEA, transtorno do espectro autista, o TDAH, que são doenças são transtornos do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? Né? Que elas começam mais ou menos a partir da concepção, né, do embrião e duram aí meio que a vida toda. Né? Você fala que é um transtorno da infância porque se descobre normalmente começa na infância. Ele começa desde sempre. Okay. Né? E a pessoa já nasce com TDAH. Isso, ela nasce com aquilo, mas ela vai se manifestar depois, né? Porque uma criança pequena é muito difícil a gente avaliar, né? A gente começa a pensar no diagnóstico mais ou menos na idade escolar, que é quando a criança tem que ficar sentada, tem que olhar para a professora, começa a ser alfabetizada, porque até então tá todo mundo gritando, pulando, correndo, né? As escolas ensinam de uma maneira mais ativa, mas mais ou menos no Fundamental 1, quando a criança precisa realmente sentar, né? Uma coisa um pouco mais organizada, vamos dizer assim, do que era o infantil, daí isso começa a ficar evidente, principalmente com a questão da alfabetização, né? Então, a gente começa a ver que tem um atraso importante daquela criança com TDAH em relação às outras, né? Então, já começa com um atraso. Aquela criança não consegue prestar atenção, ela né? não Na presta verdade, atenção. ela não consegue sustentar a atenção igual às outras crianças, né? E daí entra uma questão muito importante, que é a escola, né? Porque muitas famílias têm um filho, às vezes aquele é o filho mais velho, ou, enfim, em casa a gente não consegue ver muitas coisas dos nossos filhos, né? Sim. Eles são perfeitos, são né, maravilhosos, que eu ia falar, a gente tá tão apaixonado que a gente não vê nada, né? Mas na escola é muito importante, porque a gente tem lá, sei lá, 15, 20, 30 crianças na mesma sala, e se tem alguém destoando, ou seja, 20 foram alfabetizadas, uma ainda não foi, não quer dizer que ela tem um transtorno, mas assim, de uma luzinha, né? Vamos pensar se tá tudo bem com essa criança, enfim. Se 20 crianças ficam sentadas e uma não fica de jeito nenhum, vamos pensar o que tá acontecendo com essa criança, né? Então, assim, a escola é um lugar muito importante pra gente poder ver justamente essas diferenças, né? Tá todo mundo caminhando para um lado, aquela criança tá indo pro outro lado, o que tá acontecendo, né? Então, é um lugar importante e é quando a gente começa a ter essa percepção de uma desatenção, de uma inquietação maior, né? Eu sempre brinco, criança pequena e tem que ser inquieta, né? Principalmente os meninos que não param quietos, É verdade. né? Mas quando isso começa a trazer um prejuízo, né? Então, por exemplo, sei lá, é um menino que é muito impulsivo, mas ele bate nas crianças, daí ninguém mais quer brincar com ele, ou ele chega até a se machucar, né? Quando a gente fala de impulsividade, eu sempre dou esse exemplo, né? Que é o famoso menino que sai correndo atrás da bola no meio da rua, né? Ele não vê se tem carro vindo, o que pode acontecer. Ele focou na bola, ele vai correndo atrás da bola, né? E aí depois que ele vai pensar, né? E aí depois todo mundo brigou, xingou, ele fala, realmente, talvez eu podia ter esperado, né? Pra pegar a bola. Então, assim, essa impulsividade, ela atrapalha a vida dessa criança, né? Então, na verdade, o critério mais importante que a gente tem no TDAH, que é isso que ajuda a gente a fechar um diagnóstico, é um prejuízo clinicamente significativo e persistente. Ou seja, isso que a gente falou. Crianças são agitadas, crianças são inquietas, crianças são desatentas, mas quando isso começa a trazer um prejuízo, por exemplo, aquela criança não consegue se alfabetizar, ou ela o comportamento dela é diferente das outras crianças na sala, ou ela começa a se colocar em risco, né? Eu tenho paciente que já abriu a porta da peru e quase pulou porque resolveu sair, né? Com a peru em movimento, né? Ou não seja, tem noção dos perigos, dos riscos. Sim, é uma impulsividade muito grande que coloca aquela criança em risco e os outros também, né? Claro. A gente tem várias situações de colocar fogo e não intencional, né? Não é que eu quero machucar alguém, mas faz e, enfim, né? Não é muito, não tem muito aquelas etapas, né? De você poder pensar, planejar, organizar. Então, isso traz um prejuízo. Então, quando a gente fala da doença, do transtorno mental e eu posso chamar de doença, doutora? Um transtorno, sim, a gente chama, em saúde mental, a gente fala transtorno, né? Então, é um transtorno mental, né? É uma doença, entre aspas, que precisa ser cuidada, né? E quando a gente sempre fala de transtorno, a gente tem que ter esse critério, né? Então, isso tem que trazer um prejuízo clinicamente significativo e persistente para aquela criança em mais de uma área da vida, né? Ótimo. Então, por exemplo, se essa criança tá ótima na escola, né? Mas em casa ela é muito inquieta, muito agitada, aí tem alguma coisa acontecendo em casa, né? Porque se na escola ela tá boazinha, tranquilinha, prestando atenção, em casa ela é muito agitada, o que será que tá acontecendo, né? Esses pais estão se separando, nasceu o irmão, ou é um ambiente que não é saudável, enfim, né? Mas a gente tem que ter esse prejuízo em mais de uma área da... Então, assim, na escola, em casa, fora de casa, então com outros familiares, eu sempre pergunto em outras, por exemplo, sei lá, se a criança faz futebol, né? Faz alguma outra atividade além da escola. Então, quando a gente fecha o TDAH, a gente tem que ter prejuízo em pelo menos mais de uma área da vida daquela criança. Né? Porque isso, se só está acontecendo em um lugar, a gente precisa pensar o que está acontecendo nesse lugar.
né? Tá. Quando acontece em todos os lugares da vida da criança, a gente precisa pensar essa criança, né? Tá Alguma bom. coisa chama a nossa atenção em relação a isso, Sim, né? e você falou uma coisa importante, né? Por uma duração longa, né? Porque não é assim, às Isso vezes o tem nosso que filho em persistir, algum momento tá Sim, mais sim, agitado por alguma sim, situação que a gente tá sim, passando. exatamente. Então isso não é diagnóstico, calma, né, gente? Exatamente. Então, E aí é que entra essa coisa, né? Que a gente fala, a gente tem ou isso. hipodiagnóstico, né? A gente diagnosticando pouco e gente diagnosticando demais, Olha né? só. Então a gente tem que pensar, o critério é ter pelo menos 6 meses de sintoma. Mas, de novo, né? Quando a gente fala de uma doença do neurodesenvolvimento, então, de novo, se eu pego uma criança, sei lá, vai com 10 anos no consultório, ela obrigatoriamente tem que ter isso desde pequena. Então, é isso. Não é uma criança que agora, este ano, começou a não prestar mais atenção na escola, né? Assim, ela tem que ter tido um histórico desde sempre, né? Senão, a gente não vai pensar num TDAH. Né? Doutora, então, assim, não pode ter tido um gatilho aos 12, por exemplo? Não faz sentido só aos 12 começar a manifestar. Ok. Porque, de novo, a gente está falando de uma questão do neurodesenvolvimento. Tá, verdade. Né? E que vai ficando evidente ao longo das coisas que a gente espera que aquela criança vá adquirindo. Então, de novo, né? Ela precisa sentar, ela precisa ser alfabetizada, ela precisa se comportar da maneira X, Y, Z. E quando ela começa a destoar demais, a gente precisa ficar de olho. Ok. Né? Então, assim, um TDAH não vai começar com 12 anos. Ele já começou antes, mas talvez ele não tenha trazido prejuízo. Ok, né? Então, o que acontece é isso. Por exemplo, às vezes, no fundo de 1, aquela criança vai levando, né? Tá. E aí, no fundo de 2, por exemplo, no Fundamental 2, quando realmente a escola começa a ficar mais difícil, começa a exigir mais, tem prova, daí a coisa desanda de vez, né? Mas daí, quando você faz uma boa anamnese, você vê que lá atrás já tinha alguma questão, né? Já era uma criança, sei lá, mais inquieta, com uma certa dificuldade, mas que foi levando, né? Sim. Tem uma outra questão que é muito importante também e que atrapalha o nosso diagnóstico, que são as crianças, as pessoas com TDAH, e que tem uma inteligência acima do normal. Nossa, e tem muito, né, doutora? Tem bastante, parece. tem bastante. Então, o que acontece? Aquela criança até dá conta de levar à escola, né? Então, assim, ela não tem notas ruins, ela vai indo, né? Mas em algum momento isso desanda, né? Ok. Então, sei lá, ou na hora de entrar na faculdade, ou quando vai para o ensino médio, ou quando precisa procurar um trabalho, né? Porque daí você é exigido de outras coisas que você nunca precisou, né? Então, é uma questão de operacional, memória de trabalho, de função executiva, que até então não tinha sido muito utilizado, que ia compensando, por exemplo, na questão de estudo. Né? Então, de novo, é muito importante essa anamnese que a gente faz para ver como é que era lá atrás, mas nem sempre tinha um problema acadêmico, porque tinha uma inteligência acima da média que ia compensando aquilo, né? Mas quando você vê, por exemplo, era isso, era um baita de um sofrimento sentar para estudar, perdia todo o material, não conseguia se organizar para nada, não parava aqui nem ali, né? Muito inquieto, muito agitado. Então, assim, essa parte da anamnese de você olhar como é que era essa criança, né? E muitas vezes a gente chama os pais, então, por exemplo, eu tenho um adulto que vem me procurar, muitas vezes eu chamo, porque a criança, o adulto não sabe, né? Como é que ele era quando pequeno. Olha só. E aí a mãe te fala, a professora sempre me chamava porque ele era muito bagunceiro, né? Então, assim, essa anamnese, ela tem que fazer algum sentido quando a gente pensa, por exemplo, num adulto com TDAH. Né? E é sempre essa coisa assim de começar, tá em todos os lugares, mas na verdade não tá em lugar nenhum, né? Então a gente tem alguns fatores que atrapalham o nosso diagnóstico. Um deles é essa questão da inteligência que a gente está falando, que meio que compensa, né, essa desatenção, essa impulsividade, mas em alguma hora isso acaba aparecendo e desandando, né? De novo trazendo esse prejuízo que eu falei que, né, que tem que aparecer no TDAH. Tá. Doutora, me explique como se eu fosse uma criança. O que acontece no cérebro, né? Que já vem do nascimento, né? O que é que acontece lá? O que está desregulado? A gente não tem definido ainda. A gente tem milhões de hipóteses, né? Então, existe uma hipótese de uma não inibição, né? Da área que é inibitória, né? Então, por isso que a gente trata com estimulante. Enfim, a gente não tem isso muito claro. A gente não tem nenhum exame que comprove. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem que me fale esta pessoa tem TDAH. O diagnóstico é clínico, né, feito pelo médico. E é isso, a gente se baseia em sintomas e na anamnese daquela pessoa. E, de novo, né, a gente chama muitas vezes a escola, a família, para a gente poder fechar um diagnóstico adequado e sempre olhando lá para trás também, né? Pensando exatamente o que você falou. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem, no mínimo, há 6 meses e que, em geral, muito mais do que 6 meses, né? Tá. A gente sabe que tem alguns neurotransmissores envolvidos, então a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, mas a gente não tem, assim, sabe? Tipo, é uma diminuição de X. A gente não tem isso estabelecido para o TDAH hipóteses ainda. Só hipóteses, por enquanto. Nossa, doutora. Bom, nossa, eu tenho tantas perguntas que eu preciso escolher qual delas para a gente aproveitar melhor o tempo. Doutora, agora você falou um pouco dos sinais em crianças, né? Dos sintomas em crianças. Nos adultos, né? De repente a gente passou a vida inteira
E agora que está sendo muito falado, agora que a gente tem olhado talvez para a gente, falou, nossa, peraí, eu sinto um pouco disso, como você mesmo falou, às vezes o pai leva o filho e se enxerga e se entende tendo o mesmo transtorno. Então, nos adultos, como é que a gente começa a perceber ou se perceber alguns sinais ou sintomas que a gente deva procurar? Então, assim, só falando um pouco, né? O que é o TDAH? Então, na verdade, a gente tem que ter dois critérios diagnósticos. Então, um deles é a desatenção e desorganização, que é isso, né? É uma dificuldade de você sustentar a sua atenção, é uma distratibilidade maior do que o normal, né? Então, dando um exemplo, né? Assim, a aula em geral tem 50 minutos. A gente não fica 50 minutos. Ninguém fica 50 minutos, né? Mas a criança com TDAH passa um passarinho, daí ela olha, daí esqueceu, né? Eu, que acho que não tenho TDAH, eu olho o passarinho, viajo um pouquinho e volto pra aula, né? A pessoa que tem TDAH, não. Ela não volta mais e aí ela perde todo o conteúdo e aí ela vai se desorganizando, se atrapalhando. Então, em geral, isso é um exemplo de desatenção. Outro critério que a gente tem que ter é a hiperatividade e, na verdade, assim, é a desatenção e ou a hiperatividade e impulsividade. O que é a hiperatividade? É essa inquietação motora, que é o que eu falei que é muito comum em criança, presente em meninos. É motora, né? É uma inquietação, né? Então, eu tô aqui, eu me mexo, eu subo, eu pego a cadeira, né? Eu tô sempre me mexendo, é uma questão motora bastante importante e que, de novo, atrapalha, né? Então, em geral, as crianças do lado falam... O fulano não para quieto, não consigo prestar atenção na aula, né? E o cara tá lá subindo e descendo, até é engraçado no consultório, né? Eles entram, daí fica de ponta cabeça na cadeira, daí, né? Assim, tá sempre se mexendo, só onde não deve, né? E a impulsividade, que é isso que a gente falou, que é uma questão também motora, mas também psíquica, né? Então, tem aqueles exemplos clássicos, né? Que a pessoa não te deixa nem terminar a pergunta, já tá respondendo e nem sabe o que tá respondendo, porque, né? Assim, você não terminou a pergunta, ela não sabe o que ela tem que responder, né? E tá sempre falando e sempre agindo, né? E depois pensando. Então, eu brinco com impulsividade é isso. A gente faz e depois pensa, né? Então, a gente tem que ter a desatenção e desorganização e ou a impulsividade e a hiperatividade. Né? Então, isso é o que fecha o critério diagnóstico tanto na criança como no adulto. Então o adulto também tem a motora, doutora? A hiperatividade motora? Também. A gente conhece o tempo todo, né? A gente que tá... tem o tempo todo, sabe, se mexendo, inquieta. Também essas pessoas, não todas elas têm TDAH, lógico, mas essas pessoas que gostam muito de coisas com adrenalina, sabe, né? Então, saltar de paraquedas, fazer esses mergulhos, aquelas coisas, né, um pouco mais, vamos dizer assim, ousadas do ponto de vista físico, muitas pessoas têm TDAH, né? Porque é uma questão de precisar se mexer o tempo todo, né? E às vezes o que a gente vê no TDAH é uma certa até incoordenação motora na criança, né? Porque tô aqui, tô ali, e aí eu bato na mesa, daí eu empurro minha amiga sem querer, eu perco o sapato, né? Aquela criança que talvez derruba totalmente muito estabanada, o copo na totalmente mesa. Estabanada. Isso, né? Eu tô conversando aqui, eu derrubo a caneca, né? Uma coisa bem estabanada mesmo e que, de novo, incomoda os outros, né? Porque, sei lá, você tá almoçando, o cara derruba seu suco, fala, pô, cara, de novo, né? Então, isso é bastante comum, assim, né? E faz parte da inquietação. Você sabe o que você tá falando? Eu tô diagnosticando metade da minha família. Todo mundo, né? Mas, de novo, tem que ter o prejuízo, né? Que a gente falou. Prejuízo clinicamente significativo e persistente, não, tô brincando, né? Tô brincando, gente. Não, mas porque isso, quando a gente fala de qualquer transtorno mental, se a gente falar aqui, sei lá, de esquizofrenia, de autismo, todo mundo sempre a gente se falar, identifica em alguma parte, né, doutora? Percebi isso. Por isso que a gente já tem que procurar um profissional, porque é isso, assim, o critério mais importante que diferencia sintomas, todos nós temos de tudo, né? A gente tem sintomas de TDAH, de TOC, mas a gente tem sintomas, a gente não fecha o quadro inteiro. É uma coisinha ali, né? Isso, a gente tem que ter todos aqueles que a gente tá falando e, de novo, é um prejuízo clinicamente significativo, né? Então, assim, aquilo tem que me atrapalhar em algum momento a ponto de eu ir procurar um acompanhamento e da gente fazer alguma intervenção, né? Se eu tô bem, eu sou atrapalhada, mas a minha vida tá indo, segue em frente, né? Então, isso é importante a gente pensar, porque senão todos nós teremos tudo, né? E a gente tem que tratar tudo também, a gente não pode fazer isso. É verdade. Né? E aí, pensando um pouco no adulto, o que acontece? O TDAH é uma doença que a gente pensa como se ela fosse uma coisa que melhora e piora ao longo da vida. Então, a gente entende que o TDAH, ele vai ao longo da vida, né? E ele tende a melhorar. Então, ele tende a melhorar na adolescência, ele vai melhorando na vida adulta. Com tratamento ou sozinho? Com tratamento a gente tem uma evolução muito melhor, mas sem acompanhamento também. Também né? acontece. Ele melhora, mas a gente tem prejuízos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, assim, de que o TDAH não tratado, inclusive tem saído até trabalhos agora de quadros demenciais para TDAH não tratado, demência precoce, né? Nossa. Mas o que a gente vê é isso, né? Primeiro estigma, isso que eu falei do pai, né? Eu apanhava porque quando era pequeno, todo mundo achava que eu era burro, eu ia mal na escola, todo mundo chamava de preguiçoso, de vagabundo, sei lá o quê, né? Então, assim, o prejuízo naquele momento e a longo prazo também, né? Se a gente
for pensar, por exemplo, uma criança que, sei lá, não aprendeu matemática no primeiro ano, ela não vai aprender nunca mais, né? A matéria, ela é cumulativa. Então, se eu não conseguir entender isso no primeiro ano, eu até consigo chegar nos trancos e barrancos, né? Fazendo aula particular, mas faltou, né? Então, me falta conteúdo, né? Além disso que a gente está falando, né? Tem um prejuízo social, as pessoas se cansam, mas de novo você quebrou isso, de novo você perdeu seu material, de novo você esqueceu não sei o quê, né? E aquela pessoa vai ficando com uma autoestima baixa. Então, é muito comum a gente ter comorbidade, então, de TDAH com quadros ansiosos, com quadros depressivos, né? E na adolescência e na vida adulta, uso de substâncias. Por quê? Primeiro, por conta dessa impulsividade, né? Então, assim, eu quero mais rápido, né? O que me dá prazer mais imediato, eu vou fazer uso de substâncias. E segundo, que é um problema muito sério que a gente tem, que o uso de estimulantes, por exemplo, cocaína, tem um efeito parecido com o uso do estimulante que a gente faz como medicação, como tratamento. Então, muitas pessoas usam cocaína, se sentem realmente melhor e acabam fazendo um abuso de cocaína, né? Em vez de fazer um acompanhamento. E daí a gente tem dois problemas, né? A gente tem o TDAH e um maltratamento, entre aspas. Então, é muito comum esse uso de substância na vida adulta. O que a gente vê na vida adulta de uma pessoa com TDAH? Uma história disso, assim, comecei aqui, parei, então estudei aqui, daí eu fui expulso, daí eu fui pra lá, daí eu comecei essa faculdade, eu não gostei, daí eu troquei, daí eu não consegui entrar, daí eu fui, daí eu casei, daí eu descasei, de não parar em lugar nenhum, né, de não ter uma constância, e de novo, não porque ele é vagabundo, porque não consegue parar, né, e as pessoas também não vão aguentando muito, né, então a gente escuta isso assim, a minha mulher não para de reclamar que eu sou bagunceiro, que eu sou atrapalhado, eu esqueço de pagar a conta, né, de esquecer coisas importantes mesmo, né, não cheguei pra apresentação do meu filho na escola, esqueci, né, de se atrapalhar mesmo com rotina, né, a gente fala que a gente tem uma memória de trabalho, né, a gente precisa fazer, então, por exemplo, sei lá, eu preciso estudar para a prova, né, daí eu tenho que ver se eu tenho meu material em casa, eu preciso sentar num lugar tranquilo. Planejamento. Isso, e essas crianças e adultos não têm isso, então é tudo bagunçado, né, isso é bem famoso também, a criança senta para estudar porque a mãe obrigou, fala, ó, você vai ficar sentada aí até 3 horas da tarde. E aí, a hora que vê, não trouxe a caderno para casa, o caderno ficou na escola, da prova de amanhã, né? E aí, é aquele caos, né? E de novo, né? Então, é isso, assim, é uma não organização para funções que, para quem não tem TDAH, a coisa acontece normalmente, né? E que a pessoa se atrapalha. Então, eu brinco assim, eu tenho mães, por exemplo, que não conseguem agendar a consulta dos filhos, sabe? Marca tal dia. Não tenho esse dia. Então tá. Daí esquece de responder a data da... Então, assim, de uma desorganização que eu falo, puxa, acho que essa mãe também deve ter alguma coisa Faz o seguinte, vamos né? marcar 2 horáriozinhos aqui na minha agenda. Não, porque é isso, né? Você vê que a pessoa tem uma disfunção executiva, né? Uma coisa que ela precisa fazer que é teoricamente uma tarefa simples, ela não consegue, né? Ou, sei lá, você manda a receita e a pessoa perde a receita, esquece de buscar. Ela se atrapalha mesmo, né? Então, assim, isso traz um baita de um prejuízo, né? Porque quem tá em volta vai se cansando. E, de novo, né? Sempre tem esse estigma de ser o folgado, o desligado, o atrapalhado, né? E isso, claro, isso mexe com a nossa autoestima, né? Porque existe um esforço de tentar fazer aquilo, mas a coisa não sai, né? Olha. Então, na vida adulta, os sintomas são os mesmos, mas os prejuízos são outros, que é isso que a gente está falando. Você vê uma história de começar aqui, vai para lá, e não para em lugar nenhum, né? Não é um cara que está num casamento estável há muitos anos, que tem o mesmo trabalho com sucesso de trabalho há muitos anos, né? Assim, não que quem tem TDAH não tenha sucesso, mas o esforço para isso acontecer é muito maior. E que a gente vê isso, né? Assim, quando você começa a tratar, as pessoas falam, era só isso, né? Tipo, eu consigo fazer as coisas? Sim, porque aí eles vão criando artifícios também, Sim. né? Eu preciso, aí escreve aqui. Eu tenho paciente que tem um monte de post-it, né? E post-it, assim, que pra gente seria ridículo, né? Então, é isso. Pegar a tampa e deixar aqui, porque senão eu vou esquecer, né? Então, isso te desgasta de uma maneira que, se você consegue tratar aquela pessoa, o negócio vira uma mão única, né? Eu consigo fazer as coisas de um jeito como deveria ser feito, né? Nossa. Então, o desgaste que isso te traz e o prejuízo que isso te traz é imenso, por isso que é tão importante tratar, né? Então, na vida adulta, a gente realmente vê várias pessoas que nunca trataram, que começam a tratar e a vida muda, né? Ou que nunca trataram e não vão tratar, mas e que tem esse prejuízo o tempo todo, né? E às vezes não percebem esse prejuízo, né? Falam, minha vida, eu sempre fui assim, né? E aí as pessoas que estão em volta reclamam muito, né? O chefe reclama, a esposa reclama, enfim, todo mundo vai reclamando porque é muito difícil conviver com alguém que tem TDAH. Nossa, né? com certeza, né? A importância da gente se olhar, né, doutora? Perceber Sim. alguns desses sinais que você falou. Doutora, e será que esse transtorno, né, como tem um pouquinho de cada, pode ser confundido com outro tipo de transtorno, com autismo? Quais as diferenças, né, que são principais aí para a gente conseguir
Eu acho que, assim, os principais diagnósticos diferenciais na criança, né? Uma coisa que a gente vê muito é o transtorno de ansiedade, né? Tá. O que causa o transtorno de ansiedade, entre outras coisas? Também uma inquietação, uma desatenção, né? Mas é uma desatenção diferente. Eu tô na aula, mas eu tô pensando que eu não fiz tal coisa, que eu vou ter que fazer tal coisa. Eu tô pensando no meu final de semana, se eu vou, se eu não vou. Ou seja, eu tô com outras preocupações. Não é só uma desatenção que eu olhei o passarinho e esqueci de voltar pra aula, né? A ansiedade também pode levar a uma inquietação. A gente não vê aquelas pessoas que ficam mexendo, né? Roendo unha, batendo, né? Assim, então, são sintomas que parecem muito, mas que são completamente diferentes. Então, de novo, por isso que é importante levar para o profissional avaliar, né? Porque a gente tem sintomas muito parecidos de inquietação e desatenção, mas que não são TDAH. Ok. Né? Outras doenças na infância, outros transtornos na infância que a gente pode pensar são o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o transtorno de conduta, né? Que também tem uma impulsividade maior, mas aí é um pouco diferente, porque eles não lidam muito bem com frustração, né? E daí acontece também de se colocar em risco, de uma impulsividade aumentada, de ter uma questão social importante, mas quando a gente vai ver, isso acontece em geral em todas as áreas da vida daquela pessoa, né? E que tem uma coisa mais desafiadora, que o TDAH não tem, né? Na verdade, eu brinco que o TDAH até é engraçadinho, né? Eu tenho um paciente tão bonitinho que às vezes ele fala umas coisas para a professora dele, daí ele fica de castigo, daí eu falo, mas fulano, você falou isso? Ele, falei, tipo, pra ele assim, não é que ele falou pra ofender a professora, né? Mas falou. E aí, óbvio, né? Socialmente aquilo não é aceito, daí ele tá sempre de castigo, né? Tá sempre sendo punido, mas pra ele, ok, assim, né? Ele falou, veio na cabeça dele, ele foi lá e falou, né? Então é isso, mas é diferente de uma criança com TOD ou transtorno de conduta que quer brigar com aquele professor, né? Que na verdade, ela não aceita muito ser contrariada e não aceita muito a questão da hierarquia, né? Então, para ele, o pai, o professor, o avô, você manda igual a ele, né? Então, aí é diferente, mas parece um TDAH. E isso é um transtorno, quer dizer, você pensa que é malcriação, mas é um transtorno, doutora. São transtornos também, né? E o que a gente tem, muitas vezes, é a comorbidade, que é bastante comum também. Então, a gente tem, por exemplo, uma criança com TDAH e TOD, uma criança com TDAH e transtorno de conduta, uma criança com TDAH e transtorno de ansiedade, né? E transtorno depressivo, então a gente tem bastante comorbidade. A gente tem também TEA, o transtorno do espectro autista, com TDAH, mas eu acho o TEA mais diferente, assim, né? O TEA tem que ter outras características, tem toda uma questão social, né? Então, basicamente, o transtorno do espectro autista, você tem uma dificuldade na interação e na comunicação social, e que, de novo, tem que ser persistente e trazer algum tipo de prejuízo, e interesses restritos e repetitivos. Então, é um pouco diferente do TDAH, entendi, né? Mas mais a comorbidade também acontece, né? Então, a gente tem vários quadros que parecem muito TDAH, né? De novo, no adulto, quando a gente vê alguém fazendo uso de substância, a gente tem que pensar no TDAH, né? Por conta da impulsividade, por conta daquilo que a gente falou, né? Muitas vezes eles usam os estimulantes, a cocaína, para se automedicar, eles se sentem melhor com aquilo, né? Então, você tem que ver se não tem uma doença de base que está levando a pessoa a fazer uso daquela substância, né? Nossa, doutora, então traz muito sofrimento, né? Bastante. Precisa tratar. A gente olha essa criança, né, agitada e correndo, e a gente, às vezes, eu vejo, né, a gente vê o tempo todo, e o pai corrige, né, esse desgaste todo, e na verdade a criança está tendo um sofrimento muito grande, mas ela não sabe também verbalizar, ela não sabe... Ela não consegue, É isso, né? Ela vai sendo rotulada, ele é o chato da classe, ele é o bagunceiro, ele é o burro. Ninguém quer brincar com ele. Ninguém quer brincar com ele vai mal na escola. Eu escuto muitos dos meus pacientes, dá muita dó, né? Eles falam assim, todo mundo sabe escrever, menos eu sou burro, né? E não é que aquela pessoa é burra. E autoestima. Sim, né? Então isso vai trazendo um monte de prejuízo para aquela criança e que futuramente para aquele adulto, né? Então é muito importante a gente identificar e tratar, né? Porque a gente melhora muito a vida daquela criança, daquele adulto quando a gente trata. Né? Nossa. E é hereditário, doutora? Tem alguma coisa Tem uma questão familiar, né? Então, de novo, a gente não tem um gene identificado, como a gente tem, por exemplo, de câncer de mama, de câncer de colo, né? Que a gente faz o exame e sabe se a pessoa vai ter ou não. Tem esse exame, gente? Não, para TDAH, não. Não, né? para o câncer de... Tem. Alguns subtipos de câncer a gente consegue fazer sim, né? Essa testagem genética. Agora, para o TDAH, a gente não tem uma testagem, a gente acha que é uma questão poligênica, que tem mais de um gene interagindo, mas o que a gente sabe é que tem uma questão familiar, que é isso que eu te falei, né? Então, assim, quando eu diagnostico uma criança, muito provavelmente aquela mãe ou aquele pai também tem, né? Ou mais alguém naquela família também tem, né? Então, eu tenho famílias de 2, 3 crianças com TDAH, e é isso que eu falo, né? Você faz o diagnóstico, o pai fala, eu sou igual, né? Eu era igual na escola, e aí você encaminha o pai, né? Porque eu nunca tenho dos dois.
E aí a vida muda, né? Ele fala, puxa, agora eu consigo estudar, eu consigo me concentrar no trabalho, eu consigo pagar minhas contas, né? Assim, a vida entra nos eixos, né? Então, assim, quando a gente diagnostica uma pessoa, a gente tem que olhar aquela família, né? Porque provavelmente mais alguém ali tem. Pode ser. Olha, doutora, o que eu também, a gente tem visto muito, além do abuso de substâncias, que diz que está aumentando muito, né? E provavelmente para aliviar sofrimentos como o TDAH e como outros transtornos, né? Que a gente já falou. Além desse abuso de substâncias, tem também a hipermedicalização, né, doutora? Parece que agora tudo é a Ritalina, tudo é... Então, é esse outro polo que a gente falou, né? Então, assim, antes ninguém falava, agora todo mundo quer ser, né? Por isso, de novo, que é importante a gente procurar um profissional que saiba, né? Assim, então, quem que sabe, quem que pode diagnosticar um TDAH? Importante. Um psiquiatra que saiba tratar TDAH ou um neurologista, né? Assim, esses são os profissionais, né, que fazem o diagnóstico. Então, a gente pode, por exemplo, pedir uma avaliação neuropsicológica que é feita por uma psicóloga que não vai fechar diagnóstico. Não fecha. Mas ela vai te auxiliar, né? Olha, isso aqui, né, tem isso assado, faz a gente pensar ou não, faz a gente pensar em outra coisa, mas realmente quem fecha o diagnóstico é o médico, por isso que é importante ter uma boa avaliação. Entendi. Né? Então, é isso. Hoje em dia, muitas pessoas, assim como o TEA, né, muitas pessoas querem ter esse diagnóstico de TDAH, porque hoje em dia a gente tem vários benefícios, né, que é claro, a pessoa que tem TDAH precisa, então, por exemplo, prova estendida, a gente tem várias coisinhas que a gente consegue com essas crianças, inclusive no vestibular, porque eles precisam, né. Isso que eu ia te perguntar, legal. Eu tenho paciente, por exemplo, que começou a ir super bem na escola, porque a gente deixou a prova estendida, né, então, sei lá, a prova durava 1 hora, ele não conseguia fazer nem metade da prova, mas ele sabia o conteúdo, né, e a hora que você dá um tempo maior para aquela criança fazer, ou coloca numa sala separada, porque o TDAH ele fica assim, né? Ele começa a olhar o outro, as distrações. Daí, assim, se você põe ele numa sala separada, ele faz outra prova, né? Ou avaliação oral, né? Então, assim, a escrita às vezes é muito mais difícil, né? Você prestar atenção, tal. Então, quando você faz uma avaliação oral, ela tem um rendimento bom. Então, é isso, assim, às vezes ela sabe conteúdo, ela tem uma inteligência normal, mas ela não consegue, aquela maneira de avaliar não é adequada para ela. Então, isso a gente tem conseguido mudar bastante, inclusive no vestibular, que são realmente pessoas que precisam. Por outro lado, quem não tem TDAH também quer mais tempo de prova, quer, então assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu brinco, né? Eu tenho pacientes em faculdade, eu tenho pacientes que eu acompanho há 20 anos já, né? E eu tenho pacientes que entram na faculdade, daí vem toda a classe, né? O fulano passa com você, eu também tenho TDAH, né? Por quê? Porque aquela pessoa tem uma prova, né? Assim, ela tem alguns benefícios que ela precisa, ela precisa ter, e aí todo mundo quer também, né? Não, mas eu também tenho TDAH, eu falo, não tem TDAH, tchau, né? Porque é isso, assim, a gente jamais vai medicar ou instruir algum benefício para alguém que não tenha. Então, também é um cuidado que a gente tem que ter, assim, né? As pessoas hoje querem ter esse diagnóstico de TDAH, porque é isso, né? Você lê, eu tenho TDAH. Não, calma. Né? Você entra no Dr. Google. Sim. E aí você já chega com todos os sintomas para você. Exato. Então, doutora, eu me sinto assim. Leu tudo no Google. Nossa, que difícil. E às vezes atrapalha a gente, porque é isso, né? Assim, você vai tentar fazer o histórico lá atrás, a pessoa fica, né? Porque a anamnese em psiquiatria é a conversa, né? É o que aquela pessoa tá me trazendo. Claro que a gente tem uma percepção de ver, bom, não é por aí e tal, mas é o que eu tenho, né? Não tem um exame que me fala é ou não é. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente vê realmente que as pessoas têm vindo procurar acompanhamento, né? Porque querem esses benefícios e querem fazer uso de estimulante, né? Por quê? Existe uma falsa, sei lá, que palavra usar, uma falsa ideia de que quando a gente faz uso de estimulante, eu nunca fiz, mas eu falo que eu morro de vontade de fazer, né? Porque assim, melhora a sua concentração, sua atenção, seu rendimento, né? E saíram vários estudos mostrando que não, que na verdade a gente tem essa sensação, ela te dá uma ativação, né? Então você fica mais disposto, diminui o sono, você come menos, né? Você sente que você está super produtivo. Mas esses estudos mostraram que na prática, então, por exemplo, você faz uma prova com e sem estimulante, você faz um trabalho com e sem estimulante, o seu resultado é o mesmo, né? Mas a sua sensação de produtividade é maior. Então as pessoas querem tomar o tempo todo o estimulante, né? E daí a gente vê um outro lado de pessoas fazendo abuso mesmo, né? Então, eu vejo lá, principalmente o Venvance, né? Que é uma medicação que a gente tem um pouco mais nova e que tem 2 efeitos que as pessoas adoram. Primeiro, ela diminui o apetite, né? E dá essa ativada que a pessoa acha que tem um rendimento muito melhor. Então, a gente tem pego muitas pessoas que fazem abuso mesmo de Venvance, né? Então, conseguiu lá alguém X para prescrever e começa a ir de médico em médico. Eu tomo Venvance, mas por que você toma Venvance, né? Então, assim, a gente tem visto bastante abuso de psicoestimulante, que é muito ruim também. Então, de novo, né? A ideia não é diagnosticar de menos, mas também não de mais, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Tá difícil ser psiquiatra em 2023, viu, doutora? Misericórdia. Ô, doutora, agora você falou, né, de... Não sei se eu já pergunto, mas vou perguntar.
Você falou, né, da criança, né, do tempo mais estendido, né, para fazer uma prova, talvez colocá-la num lugar mais tranquilo para diminuir distração. Eu queria saber, no caso de um profissional, né? Então, eu sou líder e eu sei que na minha equipe, ou imagino que na minha equipe tenha alguém com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, quais são os métodos, as estratégias que eu posso utilizar para obter o melhor daquele profissional? Então, primeiro é ter o diagnóstico, de novo, né? Assim, não adianta a gente achar que a pessoa tem ou não tem, porque isso muda tudo, né? A gente tem também gente que, infelizmente, faz uso, né? Eu tenho TDAH, eu não posso isso, né? Eu tenho, não, né? Então, acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação para ver se aquela pessoa realmente tem ou não tem. Acho que isso muda tudo, né? A partir do momento que ela tem, você tem um diagnóstico, né? Aquela pessoa tem um TDAH diagnosticado, isso tudo é muito individual, né? Então, depende muito daquela pessoa, do trabalho, do ambiente, mas, assim, basicamente, o que a gente tem que ter é uma paciência maior com aquela pessoa, né? Não adianta você dar 10 tarefas para ela, porque ela não vai fazer, né? Ela vai fazer a primeira, talvez a segunda, as outras esquece, assim, as outras 8 foram embora, né? Então, é uma coisa de cada vez, né? Faça isso, me entrega. Faça assado, me entrega, né? De novo, com acompanhamento isso melhora muito, né? Então, assim, além da medicação, a gente tem várias outras abordagens. Então, tem a terapia cognitiva. De novo, é tudo muito individualizado, não é uma coisa que a gente faz para todo mundo. A gente tem que ver aquele paciente, o que ele precisa para a vida dele, né? Mas a gente tem a TCC, a terapia cognitivo comportamental, a gente tem a reabilitação neuropsicológica, a gente tem várias abordagens que ajudam a pessoa a melhorar. Então, é isso. Eu preciso sentar para fazer lição. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma listinha do que eu preciso para me organizar. Então, assim, a gente tem várias abordagens que ajudam muito, além da medicação, né? E, de novo, tudo sempre individualizado, né? Mas, basicamente, é isso. É você tentar evitar coisas que tirem o estímulo, né? Então, por exemplo, para criança e para adulto, não vai sentar o cara, sei lá, do lado da porta. Na frente da janela. Porque vai embora, né? Tentar deixar o ambiente minimamente, assim, menos distrativo, né? Então, por exemplo, é isso. Não vai colocar um monte de gente falando. As pessoas não conseguem trabalhar com um monte de gente falando, não conseguem se concentrar, né? Ou perto de um telefone. A gente sempre fala coisas escritas muito grandes, isso com criança também, né? Assim, a criança senta e vê um enunciado gigantesco. Ai, meu Deus, aqueles problemas de matemática. Ela já nem lê, né? Porque ela fala, ou lê e se perde. Tipo, ela até sabe a matéria, mas ela não consegue resumir aquilo e colocar na resposta, né? Isso é até uma coisa interessante. Você dá um texto para uma criança e fala, me passa a ideia central do texto. Não consegue. Não consegue. Né? Porque isso, ele não consegue fazer essa ligação, né? A atenção dele não dura o suficiente para conseguir ler o texto e conseguir tirar alguma coisa daquilo. Então, são coisas, são ordens, vamos dizer assim, mais curtas, mais rápidas e uma coisa de cada vez, né? Porque não dá para você dar um monte de coisa que aquela pessoa não vai fazer. Tá. Né? Aí, eu então, acho que ele tem, não sei se ele tem, acho que ele tem. Como você orientaria, vamos tentar ajudar esse líder a talvez... ou profissional do RH que olha e fala, gente, essa pessoa, eu acho que, eu vi o programa, eu acho que ela tem. Como que chega nele? Como é que a gente pode fazer isso, talvez da melhor forma, doutora? Sim. Bom, primeiro acolhendo, né? Olha, você é uma pessoa que trabalha com a gente gosta muito de você aqui, mas a gente percebe que você tem algumas questões que talvez você poderia ter um rendimento melhor, né? Assim, funcionar de uma maneira melhor, sem sofrer tanto, sem precisar se esforçar tanto e ter um resultado igual ao resto das pessoas, né? Então, eu vejo que você, sei lá, é muito inquieto, é muito distraído, não consegue paraquedas, né? O que você acha de procurar uma avaliação, né? Eu acho que é uma coisa assim, de mostrar dados para a pessoa, olha, eu tô vendo que todo mundo é assim, você é assado, né? Mas, claro, de uma maneira acolhedora, né? Não é assim, você tem TDAH. Né? Porque a gente escuta isso o tempo todo, né? Todo mundo fala que tem TDAH, não sei o quê, mas assim, de falar pra pessoa, olha, realmente, eu não sou médico, né? Eu não sou psicólogo, mas eu tô vendo aqui que você tem, né? Você acaba se distraindo um pouco mais, eu vejo que isso atrapalha um pouquinho o seu trabalho, né? O que você acha de procurar uma ajuda, fazer uma avaliação, a gente senta juntos e vê, né? Eu acho que é uma coisa mais acolhedora de colocar pra pessoa o que tá vendo, né? E muitas vezes o que tá atrapalhando no trabalho, porque isso acaba influindo, né? Influenciando e de, né, falar, olha, vamos juntos, né? Vamos procurar alguém, vamos fazer um diagnóstico, né? Porque é isso, a gente tem TDAH e tem gente que não tem TDAH também, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E essa coisa, doutora, eu não sei se tem a ver, né? Eu não sei, esse aparelho... Desatenção, que né? é uma bênção, né? Mas também é uma maldição. Doutor, isso aqui também tá tirando a gente, deixando maluco a gente, com uma atenção de milésimos de segundo. E que aí as pessoas estão falando, não, isso não é possível, eu tenho TDAH por causa... E, na verdade, é só uma distração por causa do telefone. O que é isso? Então, é desatenção. De novo, né? É desatenção, que é um dos sintomas, mas assim...
é uma desatenção muito pontual, né? Você não tem aquela desatenção, uma dificuldade de manter a atenção sustentada, distratibilidade, não é nada disso, é só uma situação, né? Então, de novo, a gente vive hoje num mundo que a gente precisa saber tudo rápido, as coisas mudam a cada segundo, né? E a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Do celular, do trabalho dos filhos, do que está acontecendo, do remédio novo que saiu. A gente não dá conta, né? Então, a gente vive uma situação de desatenção porque a gente tenta dar conta de mais itens do que a gente realmente dá. E funcionalmente isso parece um TDAH, né? Assim, o que pra gente é simples, para eles estão tentando dar conta de mais coisas do que eles realmente dão, né? Por isso que a gente precisa tratar eles. Agora, nós realmente é isso, né? Assim, a gente precisa se policiar, porque não dá para trabalhar ou comer, né, no celular e depois a gente vai esquecer, né? A gente vai esquecer, a gente não vai saber o que a gente tá comendo, a gente vai esquecer de responder. Então, assim, a gente não dá conta de tanto de atenção que a gente acha que deveria ter hoje em dia. Né? E que realmente essa parte de eletrônicos piorou muito a nossa desatenção, né? Porque a gente acha que a gente tem que dar... Isso ficou muito evidente no Covid, né? Eu brinco que até eu, né? Eu sempre leio, eu sempre estudo muito, e aí, de repente, eu queria coisa rápida. Sabe quando você vai ler um artigo e fala, tudo isso, né? Tipo, 10 páginas de artigo, não vou conseguir, né? Porque a gente começou a coisa rápida, né? Assim, WhatsApp, não sei o quê, tudo, Instagram, tudo muito rápido e pontual, né? Então, a gente tem que ter acho que esse autocuidado de realmente, eu não vou ler isso no Instagram, né? Eu vou pegar o artigo, eu vou sentar, eu vou ler ele, né? Do começo ao fim, porque o Instagram é isso, 2 minutos, né? 2 linhas, isso não é nada, né? Mas a gente tem essa coisa, a gente quer tudo muito rápido, né? Muito rápido e muito pronto. Sim, né? E vicia, né, doutora? Vicia. As telas, sem dúvida. Porque é isso, né? Assim, eu falo que nada compete com tela, né? Você vai dar sei lá, um bichinho de pelúcia para uma criança, um celular. Não tenha dúvida qual que ele vai preferir, né? Tanto que a gente vê, não sei se você já viu, é engraçado, criança pega a revista e fica lá tentando como se fosse uma tela, doutora. Né? Porque a tela é muito mais interessante, né? Então, de novo, é nosso papel segurar as telas, né? Porque senão a gente vai criando pessoas funcionalmente desatentas e imediatistas, né? Assim, se eu clico aqui, eu tô pronto. Se eu preciso ler um livro inteiro para chegar no fim, né? Então, assim, olha que trabalho cognitivo importante, né? Você poder sentar, brincar, escolher seu brinquedo, um amigo, ou você correr pra tela, né? Para jogar videogame, sei lá, né? Então, assim, é nosso papel como pais realmente dar uma segurada nisso, porque a gente vai... Isso não leva a um TDAH, mas isso leva a uma desatenção, a uma dificuldade realmente de sentar, se concentrar, planejar, organizar, esperar, né, o fim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim, né? Eu falo que o celular é o maior inimigo do nosso sono, sem dúvida, né? Eu atendo criança e adolescente, 99% das questões de insônia não são, né? A criança deita, o adolescente deita, a primeira coisa, pega o celular. Não vai dormir. Estimula, vou ficar, né? 10 minutos. Vai lá, vai dormir meia-noite, 2 horas da manhã e acorda às 6, né? Então, é isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E o adolescente não vai se policiar, é a gente que tem que falar, né? Já são 10 horas, tchau. Né? É isso aí. Lá em casa eu tenho... Meu filho tem 14 anos, faz 15. Essa semana aqui que a gente tá gravando, 23 de novembro, meu filho, beijo, te amo. Mas ele tem limite no celular e 9 horas o celular dele bloqueia. Sim, mas tem que fazer isso mesmo. E por mais que não goste, eu entendo. Eu falo, meu não filho... vai gostar. Tá tudo bem pra mim você não gostar. Não tem problema você não gostar. Sim. Não tem problema, gente. Eu acho que a gente tem... Hoje eu vejo muito essa geração, às vezes, dos pais que têm... Isso fala, o Dr. Rossandro fala, o Léo Freiman fala, com medo do filho não te amar. Antigamente os pais não tinham esse medo, hoje a gente tem esse medo. Então, não, meu Deus, ele vai me... Não vai, gente. Pode bloquear o celular, não tem problema. Ô, doutora, a gente tá falando muito de prejuízos do TDAH, mas a gente tem ganhos. Como assim, ganhos de ter o TDAH? A pessoa que tem TDAH, ela tem algum tipo de habilidade melhor, uma coisa que ela tenha que funcione talvez melhor que as pessoas que não têm? Assim, o que a gente vê, eu nunca li nenhum estudo sobre isso, mas o que a gente sabe é que por conta de ter uma dificuldade de atenção, né? Então, por exemplo, português, coisas de leitura são muito difíceis para eles, né? Eles acabam estimulando mais essa parte criativa, né? Então, a gente vê bastante TDAH, que são excelentes artistas, que pintam bem, mas isso não é uma coisa obrigatória, né? Que nem antes você achava que quem tinha esquizofrenia era mais inteligente. Não, né? Tá. É porque eles têm uma dificuldade menor nessas áreas, né? Mas, de novo, é muito importante a gente tratar.
né? Tá. Porque a gente precisa voltar. Porque os prejuízos são grandes, né? Os prejuízos são muito grandes. É isso que eu falo. A gente pega na vida adulta as pessoas. Eu tenho pai que já chorou no consultório, né? Falando, puxa, eu tinha isso e, né, assim, olha como podia ter sido, né? Diferente. Não, né? quando você fala, né, das crianças que às vezes o pai colocou tanto de castigo, ou as professoras, antigamente, né? Eu acho que hoje tá todo mundo um pouco mais sabendo, né? Colocou tanto de castigo, deu tanta bronca. Aí você vê que a criança tem um transtorno. Não conseguia, né? Ela não fazia de propósito, Ela né? não conseguia, ela não tinha como. Ai, gente, dói meu coração. Doutora, falando só, voltando um pouquinho das telas, né? Que a gente vê também, parece uma outra epidemia. Eu fico muito triste quando numa praça de alimentação, tá a família toda. Sim. Doutora, aquilo me arrebenta de verdade. Sim. Porque, assim, você vê aqueles pequenininhos. Sim, que é mais fácil, né? A babá eletrônica, né? E até, eu tenho 4 filhos, né? E até muito... Agora, eles sabem que não pode de jeito nenhum, mas a gente sentava na mesa e eles falavam, mas por que eles podem, né? Eles olhavam a mesa do lado, todo mundo no celular... E eu não quero saber, assim, na mesa não existe isso, né? E seus filhos são grandes, né, doutora? Entre 8 e 15, mas já foram pequenos, né? E eu lembro de várias situações, sei lá, você vai num hotel, por exemplo, todo mundo no celular, e ainda alto, né? As pessoas deixam aquele som alto, sabe? Você fala, gente, socorro, né? E eu falo, não quero saber, né? Assim, ele tem, mas você não vai usar na hora de comer, né? E é isso, assim, são crianças focadas, que conseguem ler um texto inteiro super bem na escola, então é isso, assim. A gente tem que tomar muito... De novo, a tela é maravilhosa, né? Ela veio para ajudar, a internet, mídia, não sei o quê, mas a gente tem que saber fazer um bom... Igual a inteligência artificial, né? A gente tem que saber fazer um bom uso daquilo, né? E a partir do momento que a gente começa a usar isso para outras coisas, então é isso, né? Eu quero comer em paz, eu vou dar o celular pro meu filho, eu quero dormir, eu vou dar o celular. A gente não vai ter um benefício com isso. Sim, né? Com certeza. É muito triste, gente, muito triste. A gente precisa olhar mais para isso, sim. Porque você, né, quanto tempo a gente tem com aquela criança? É pouco. E aquele pouco ela já não está com a gente, né? Então é triste. E tem que dar o exemplo, né? Porque não adianta nada você falar, não pode ficar, e você lá no almoço, né? Respondendo mensagem, sei lá o quê. Né? Então a gente também tem que dar o exemplo. Exatamente. E eu li um estudo, doutora, não sei, né? Cada vez cai os estudos, vem, depois chega outro e cai, mas que quando a criança usa a tela antes dos 2 anos de idade, consegue se diagnosticar de TDAH mais precocemente, porque não sei se aparece mais rápido porque está usando tela. É por conta da impulsividade. Na verdade é isso, assim, de novo, um TDAH funcional, né? São crianças que são mais inquietas, mais agitadas, com mais desatenção, né? Então, isso talvez fique um pouco mais evidente, né? O que não é bom, né? Você está piorando a questão daquela criança. Piorando, né? É verdade. Doutora, quais são os mitos mais comuns, os estigmas que a gente precisa desconstruir para poder entender e realmente procurar ajuda? Porque o psiquiatra, né? Ele ainda tem um estigma muito grande. Sim, sim. É só doido que vai para o psiquiatra, porque é essa história que veio, né, doutora? Se chama psicofobia. Psicofobia, né? Então, agora parece que, como a gente tem falado muito de saúde mental, então os psicólogos começam a poder, né? Eu tô indo no psicólogo. Começou a normalizar um pouco, mas ainda tem muito estigma, muito mito. Então, e a gente sabe que os estigmas é o que impede a pessoa de procurar ajuda. Sim, preconceito, o né? Preconceito. Até numa empresa, né? Sim. Assim, as pessoas falam, eu não quero. Muitas vezes, né? Eles vêm em consulta e aí, sei lá, precisa de uma declaração para o trabalho e falam, doutora, você tem um carimbo que não é de psiquiatra, né? Porque a pessoa não quer falar que tá vindo um psiquiatra, né? Porque vai ser estigma. Eu já vi isso muitas vezes, né? A pessoa meio colocada de lado lá, é o louquinho, né? Vamos deixar ele aí. Sim. Eu acho que assim, com a pandemia isso ficou menos pior, porque também temos, né? Ainda estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais, isso, sem dúvida, né? Ficou super escancarado e a gente precisa procurar ajuda e precisa se cuidar. O que eu sempre falo, porque é isso, né? Às vezes eu acho engraçado, os pais vêm procurar no consultório, eu sou psiquiatra. E aí, quando você fala que vai medicar, eles falam, não vou medicar meu filho, né? Daí dá vontade de perguntar, mas o que você vai fazer aqui? Né? Assim, então, lógico, primeiro eu sempre brinco, eu não ganho nada da indústria, né? Assim, eu não jamais vou medicar alguém, não vou ganhar nada, né? Assim, desnecessariamente. E o que eu sempre mostro é o prejuízo de não tratar, né? Porque a vantagem de tratar, a gente já sabe, né? Vai melhorar a atenção, vai melhorar, isso a gente já sabe. Mas o prejuízo de não tratar, né? Ou seja, eu vou esperar, meu filho é muito pequeno, ele só tem 9 anos, sim, mas daqui a pouco ele não vai mais conseguir acompanhar a escola,
né? Aí eles falam, é verdade, já não está acompanhando, né? Porque é isso que eu falei, fica um gap enorme de conteúdo mesmo, Sim. né? Porque ele não vai acompanhando e aquilo vai virando uma bola de Sim. neve, né? Eu não aprendi lá, eu não vou conseguir, sei lá, se eu não sei fazer cálculo, não adianta me ensinar física, né? Assim, eu não consigo fazer, né? Então, além desse gap, isso que a gente já falando, desse prejuízo social, né? Aquela criança vai ficando estigmatizada como chato, mal educado, respondão, briguento, palavrão, né? Eles são muito impulsivos, então falam muita coisa que não devem. Então, assim, vai ficando estigmatizado, né? E, de novo, hoje a gente tem visto, a gente tem bastante trabalho mostrando de evidência cerebral mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, transtornos de humor não tratados evoluem com demência precoce, né? Que agora esses estudos estão começando a sair, não tem nada muito... mas eu acho que a gente ainda vai estudar muito sobre isso, vai aparecer muita coisa, né? De demência precoce, porque, assim, se a gente for pensar, é um cérebro que está funcionando de uma maneira errada, entre aspas, né? Então, a gente precisa ajudar aquilo a funcionar, que nem uma epilepsia, por exemplo, né? Se você não trata, a disfunção daquilo é enorme, né? Sim. Só que na epilepsia a gente consegue ver, né? Você faz um eletro, você consegue ver aquilo, né? No TDAH e nos outros transtornos mentais a gente ainda não tem. Então, acho que isso também acaba sendo um problema, né? Assim, como você não tá vendo, né? Olha, o que esse médico tá me falando, né? Assim, eu não tenho um exame me dizendo isso, né? Daí você vai, sei lá, em 2, 3, 4 médicos, todo mundo te fala a mesma coisa, epa, né? Então, acho que isso também é um problema, assim, da gente não ter, que isso que eu acho que é o bonito da psiquiatria, né? Que eu tenho que sentar e entender aquele paciente. Não adianta pedir um exame e me vir um resultado, isso é mais fácil, né? Mas as pessoas ficam meio receosas, né? Assim, baseado no que essa mulher tá falando, né? Que meu filho tem TDAH, que meu filho é autista. Sim. Né? Quer dizer, o próprio pai tem um preconceito, né? Sim, é muito difícil, né? Assim, eu brinco que eu preciso perder várias consultas, porque para mim é muito importante que aqueles pais estejam tranquilos com a medicação, porque senão, se a criança espirrar, eles não vão mais dar o remédio. Assim, porque foi reação. Fez espirrar, né? Então, assim, eu converso, peço para ler e volta de novo, até ficar claro para todo mundo que tem que tomar o remédio, que eles vão bancar a medicação, né? E às vezes é muito engraçado, porque assim, o adolescente, essa geração é completamente diferente. Eles vêm numa boa, eles tomam qualquer coisa, tipo, eles não ficam questionando, né? Ah, não vou tomar, isso é forte, isso é fraco, né? Então, muitas vezes os pais ficam assim, ai, mas eu não vou dar. Aí o adolescente assim, então o que a gente vai fazer aqui, né? Tipo, eu quero tomar o remédio, né? Porque eles já têm um entendimento é ele que diferente. sente, inclusive. Sim, né? E ele já tem um entendimento diferente, porque metade da classe já tá tomando remédio, né? Então, assim, ele tem uma visão diferente dos transtornos mentais do pai, né? Que acha. Então, a gente escuta o tempo todo, se isso vicia, se isso vai trazer alguma alteração cerebral para o meu filho. E o que a gente mostra é o contrário, né? Assim, seu filho vai ter uma alteração cerebral de não tratar, né? Ele já está tendo um prejuízo de não tratar. Né? Então, assim, sem a medicação, a gente anda muito pouco. Né? E, doutora, tem que tomar medicação por quanto tempo? A gente não tem isso muito claro, porque, de novo, assim, como a gente pensa no TDAH como uma doença do neurodesenvolvimento, né? Então, aquilo vai acompanhar aquela pessoa por muitos anos, né? A gente tem um curso, uma coisa que oscila, né? Então, de novo, ele melhora na adolescência, ele pode piorar um pouquinho, depois melhorar na vida adulta. Isso também é muito questionado, né? O que a gente faz é manter a medicação e a gente tenta tirar, né? De tempos em tempos, mas o que a gente vê, assim, às vezes você tira a medicação, um prejuízo enorme, né? Então, o cara tá trabalhando, ele começa a se atrapalhar, a gente não vai tirar a medicação, né? E, por outro lado, a gente não tem nenhuma evidência, por exemplo, dos psicoestimulantes hoje, de que aquilo cause uma alteração cerebral, né? Então, sei lá, isso tá estragando o meu cérebro. Não. Né? A gente sabe que os estimulantes, então a Ritalina, né? Esses todos que a gente tá falando, se usados de maneira inadequada, podem levar à dependência, né? Então, de novo, por isso que é importante ter um acompanhamento, né? Lógico. Então, normalmente, como que a gente trata alguém com medicação? A gente foca no que é mais importante. Então, um adulto no trabalho e uma criança na escola, né? Então, por exemplo, se aquela criança não é muito impulsiva, não é muito inquieta, a gente deixa a medicação, por exemplo, de segunda a sexta, né? Então, quando ela tem que estudar, né? A meia-vida, a duração desses remédios é muito pequena, diferente, por exemplo, de antidepressivos, de outros remédios que duram mais tempo, que a gente tem que tomar todos os dias, né? Então, assim, tomou, fez efeito, não tomou, tchau, né? Então, a gente deixa de segunda a sexta, ou sei lá, se tem prova na segunda para estudar no domingo, férias eu costumo deixar sem, feriado, ou seja, até pra gente ver como é que aquela criança tá sem a medicação, medindo, né? Acompanhando. E aí, às vezes é isso, aquela criança tão inquieta, tão agitada, que os pais pedem, eles falam, pelo amor de Deus, deixa dar no fim de semana também, né? Então, é isso, a gente vai avaliando para aquele caso que uso que a gente vai fazer da medicação, né? Mas sempre lembrando que o mais importante, o foco é realmente escola e trabalho, né, na vida adulta, que é o centro, vamos dizer assim, do funcionamento. Tá, né? Tá bom. Só pra gente voltar um pouquinho nos mitos, doutora, né, nos estigmas, assim, que a gente ainda tem, que a gente ainda constrói quando a gente se percebe, né, quando percebe um amigo, quando a gente se percebe, a gente tá escutando e fala, nossa, eu sinto isso, né? Como você acha que a gente pode ir quebrando isso, além de estar falando, que é uma das coisas, né, normalizando isso, lá dentro da empresa, como que
a gente pode estar normalizando isso, esses temas, esses termos. Como você daria uma dica, assim, para o pessoal? Então, eu acho que uma coisa muito legal em empresa e escola é chamar profissionais para falar. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque daí metade já fala, puxa, eu tenho, mas meu vizinho tem, né? Assim, mostrar que isso é uma coisa normal, né? Todos nós temos a prevalência de TDAH. A gente fala aí mais ou menos entre 2,5% e 10% é alta. 2,5% a 10%? A 10%. Da população? Isso. Então, ou seja, né, numa sala de 100 pessoas, 10 vão ter. Né? Então, a gente tem que ter isso, sim, né? A gente tem que ter isso claro de que a chance da gente ter é real, né? E, de novo, que a gente consegue tratar e que tem como melhorar isso, né? Acho que é importante. Uma coisa que eu acho legal também é levar pessoas que têm, né, TDAH, enfim, outras questões, e falar, olha, minha vida era assim, agora é assado, né? De novo, ninguém ganha nada da indústria, né? Porque a gente passa o remédio que a pessoa precisa, né? Eu não ganho nada da indústria, nem aquela pessoa, mas de mostrar realmente que existe uma evolução. Eu tenho uma mãe, eu brinco muito, eu sempre uso ela de exemplo, ela não queria medicar o filho dela, foi bem clássico, né? Assim, o menino estava sendo alfabetizado, a classe inteira alfabetizou menos ele, daí mandaram para mim, tinha um TDAH e a mãe não queria medicar de jeito nenhum. Foram, sei lá, quantas consultas até conseguir. E aí parecia mágica. A gente começou a medicar o menino, ele alfabetizou, sei lá, na semana seguinte. Foi uma coisa de louco. E daí a mãe brinca, ela fala assim, doutora, tudo que tiver desse remédio, você pode me pôr. Eu faço propaganda de graça, faço campanha para todas as mães, né? Porque é isso, né? Assim, claro, se a gente está indicando é porque tem uma eficácia, né? A gente não vai já, mas que eu falo, eu não ganho nada da indústria, né? Para mim, se a pessoa toma ou não toma, assim, não muda nada a minha vida, né? Mas é isso, assim, a gente sabe, e a eficácia dos estimulantes, ela é bem alta, é 60%, né? Então, assim, são medicações que, quando usadas, realmente melhoram muito os sintomas. Então, assim, a gente precisa fazer uso disso, né? Então, acho que numa empresa é isso, é legal colocar um profissional para falar, colocar alguém que tem aquele transtorno para falar, e de novo, né, assim, quando você identifica alguma questão, de chegar, né, de uma maneira acolhedora para a pessoa e falar, olha, o que você acha de procurar uma avaliação? Lembra aquela aula que a gente teve, aquela palestra que a gente teve, né? Eu acho que talvez você tenha algum sintoma ou outro, quem sabe, né? Não vale a pena procurar um profissional, né? Mas de uma maneira mais acolhedora. Né? Sim, o importante das doenças mentais, né, doutora, que eu acho que a gente tem conversado bastante aqui no podcast, é que é uma doença, né? Eu sei que é um transtorno, mas vamos chamar de doença. É uma doença como uma alergia, né? Como um resfriado. Você tem questões dentro de você acontecendo. Então, você precisa, por mais que você não veja no exame, eu acho que é isso que a gente tem que desestigmatizar, né? É uma doença como um problema de pulmão, um problema de rim, né? Um problema, um desacordo lá dentro da gente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E é engraçado que eu escuto dos pais assim, você medicaria o seu filho? Eu falo, se ele tivesse, sem dúvida, né? Porque é isso, assim, de novo, né? A gente tem que fazer o que a gente acredita, né? E realmente as medicações melhoram muito os sintomas, não só de TDAH, a gente tá falando de vários transtornos mentais, né? Assim, quando indicado, a gente realmente precisa tentar. E eu falo para os pais, eu falo, gente, vamos começar, né? Se a gente achar que não melhorou nada, a gente, né? Mas a gente tem indicação de tratar, né? E claro, com TDAH, o que eu falei, a resposta, a medicação é muito boa, né? Não só a medicação, então lembrar que aquela criança viveu o tempo todo de um jeito desorganizado, então a gente precisa fazer o uso que eu falei da TCC, de uma reabilitação neuropsicológica, às vezes um psicopedagogo, um reforço escolar, enfim, depende sempre daquela criança, a gente vai individualizar o que ela precisa, mas melhora muito, né? E é engraçado, até eu falo para os pais assim, faça um teste, né? Então, por exemplo, a criança estuda de manhã e à tarde faz aula particular de matemática, né? A gente tem formulações de medicação que duram só de manhã, outras duram o dia inteiro. Faz o teste, dá só de manhã, vê o que o professor fala. O professor liga na hora pro pai. Hoje estava impossível a aula, ele não prestou atenção. Daí dá na semana seguinte, hoje ele ficou quietinho. Então é isso, assim, a gente vê o resultado, né? E outra coisa que as pessoas têm uma fantasia assim, estou dopando meu filho, né? Eu vou tirar a criatividade dele. Você não tá fazendo nada, né? Você tá ajudando. Eu tenho um paciente que ele é muito interessante, ele deu uma definição muito bacana vou fazer roubar aqui a definição dele, mas foi muito legal. Ele falou que a cabeça dele era o trânsito da Índia, né? Assim, todo mundo passando, vaca, todo mundo gritando, e com a medicação virou uma via única. Olha, né? uma freeway. Exatamente, né? E aquilo para mim ficou tão evidente, porque é isso, né? É muito difícil você conseguir se concentrar e render em qualquer área da sua vida, se tá uma bagunça ali, né? E a hora que você faz assim, né? Puxa, que alívio, né? Porque daí eu posso pensar em estudar, eu posso brincar, né? Porque isso exige um esforço enorme também. A gente vê muitas crianças com TDAH ficando muito agitadas no fim do dia, né, na escola.
E aí a escola me liga, tem que aumentar o remédio. Eu falo, não, ele tá cansado, né? E segundo, é um baita de um esforço, né? Se pra gente é um baita de um esforço estudar, imagina pra uma criança que é TDAH, que tem, né, assim, focar naquilo e fazer. Então a criança termina a escola, termina o estudo, a vida dela é em 2x, né, doutora? É em 2x, igual. É mais ou menos isso, mas é cansativo. Sim, né? com certeza. Então, para uma criança que não consegue identificar, qualquer criança, né? Chega no fim do dia, já tá exausta, cansada, né? Começa a ficar irritada. Sim. Se eu aumentar a medicação, eu tô piorando a situação dela, porque na verdade ela não tá exausta porque ela tá inquieta, ela tá cansada, né? Ela fez um baita do esforço ao longo do dia e ela precisa dar conta. Para ela é muito mais difícil do que quem não tem TDAH. Né? Então, eu sempre brinco assim, eu acho que eu não tenho, né? Nunca fui diagnosticada, mas eu fico pensando isso, né? Assim, um esforço, para mim já é um esforço estudar, imagina para alguém que tem TDAH, né? Então, assim, chega o fim do dia, a pessoa tá exausta mesmo, sim, né? Então, assim, a gente não vai aumentar a medicação, a gente precisa olhar a condição daquela criança, o que a gente pode mexer, né? Vai fazer lição no fim do dia? Não vai aguentar. Tá. Né? Então, tem várias situações que a gente tem que ir moldando para aquela criança. Tá. Né? Doutora, 2 coisas. A desorganização é uma coisa que marca bastante o TDAH? Sim. E a desorganização, assim... De tudo. Então, é isso que a gente falou, esquecer de o quarto dele... O quarto. O mais característico é material escolar, né? Que os pais reclamam que um dia pede a tesoura, outro dia pede a borracha, outro dia pede a caneta, né? Isso que a gente falou. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma lição de português. Cadê o caderno de português? Ficou na escola. Né? Assim, é essa desorganização que atrapalha, né? Porque você não vai entregar a sua lição de português, não porque você não sabe o conteúdo, mas porque você não trouxe o caderno, né? Então, isso traz um prejuízo enorme, né? Em adulto, o que a gente mais escuta é familiar reclamando assim, ele esquece meu aniversário, e a gente... Outro dia eu fiquei sem luz porque ele esqueceu de pagar a conta 2 meses, né? E veio o lembrete, olhou, mas não deu conta, né? Então, é isso, assim, isso traz um baita de um prejuízo, né? Com certeza. Se atrapalha no trabalho, então precisa fazer uma apresentação, não termina a apresentação, e as pessoas falam, mas cara, não dá para trabalhar, né? Ele não é funcional. Então, assim, realmente traz um prejuízo muito grande, né? E as pessoas vão se cansando, né? Sim. Tô aqui ajudando, o cara não anda, né? A gente escuta muito isso dos pais, claro. né? Eu sento do lado, estudo e não vai, né? Então, na verdade, até com TDAH, o que a gente vê, e é até engraçado, né? As pessoas falam assim, mas quando eu estudo só eu e ele, é preguiçoso. Não é, né? Quando você tira toda a desatenção, né? Aquele monte de criança e senta só o professor e ele, ou só o pai e ele consegue ter um rendimento melhor, né? Mas não é porque ele é folgado e faz questão que a mãe fique do lado, é o jeito que ele consegue funcionar. Né? E tem alguma estratégia que seja de melhor comunicação com ele, que a professora pode utilizar? Sim. Então, é isso que a gente fala. O a gente líder. pede para criança, né? A gente pede para a criança sentar na frente para tirar os estímulos, não perto de janela, não perto de porta. E a gente sempre fala para a professora deixar ele como alguém, sabe assim, um ajudante de sala, né? Porque daí ele se sente importante e ele liga a atenção. Né? E, de novo, quando vai dar ordens, isso vale para adulto, coisas curtas. Então, sei lá, eu vou te dar uma bronca, não adianta eu falar, semana passada você fez a mesma coisa. Não, assim, não deixe sua roupa no chão. Fim, né? Não vamos fazer um discurso, porque na terceira palavra a pessoa já não vendo borboleta. Acabou. Então, assim, são coisas curtas e objetivas. Então, eu tenho 10 tarefas que eu preciso que o meu funcionário faça e vou ter que passar uma por vez, né? Porque ele não vai dar conta de fazer as 10 e eu vou me irritar porque ele não fez as 10. Agora, né? doutora, por que eu, como líder, devo ter essa paciência? Por que eu não demito e trago alguém sem TDAH? Então, é o que a gente vê na prática, mais um motivo para tratar o TDAH, né? É isso que eu falei, a gente vê uma instabilidade muito grande, então a pessoa às vezes até é capaz, mas é isso, né? Não entregou o trabalho no prazo, tá sempre viajando, tchau, né? Porque a gente fala de todos nós temos questões. A real é que tem o prejuízo, vai ser demitido. A real é essa, porque não adianta a gente florear falando que o mundo é lindo. Não, que o mundo é lindo, que os departamentos todos são humanizados e que os líderes vão entender e vão perdoar o tempo inteiro. Não é verdade. O que acontece hoje é que eles são demitidos. Né? Hoje as pessoas querem tudo rápido para ontem, né? Se eu tenho um funcionário que tá me dando um problema, eu não vou ficar, né? Eu tenho 90 funcionários, eu vou ficar lá. Não. Né? Tchau, por outro que funciona, né? Então, mais um motivo para tratar, né? Assim, o mundo de hoje pede que a gente, e também isso, né, que a gente não pensava tanto em TDAH antes, porque antes a gente não tinha realmente esse monte, né, de coisa que a gente tinha que fazer, né? É então, verdade, é outro mundo, outras preocupações. Então, a atenção que era exigida da gente era muito menor, o conteúdo era muito menor, né? E era muito mais permitido, né? As crianças estavam o tempo todo na rua jogando bola, quem que era desatento, quem que era inquieto, sei lá, né? Hoje não, as crianças estão todas enfiadas numa sala, né? Então, assim, isso fica muito evidente, fica muito disfuncional, né? Então, às vezes eu recebo reclamação da escola, porque é isso, assim, né? Tem 15 crianças sentadas e uma pulando. Não dá para ficar com essa criança na classe, né? Eu não posso deixar um professor só para ela, né? Então, de novo, assim, a gente tem que fazer com que aquela pessoa tenha o menor prejuízo possível, né? E isso é com tratamento.
né? Assim, me dá muita pena, porque eu vejo pais que vêm e falam, meu, eles não vão medicar esse menino, né? Então, assim, você faz diagnóstico, você fala, explica. Ah, não, mas eu não quero, eu tenho medo que vicie, eu não quero rotular, não sei o que lá. E não trata. Mas já tá rotulado, né? Mas é isso. Veja. O que é rotular? Não ser chamado pro aniversário. Sim, exatamente. O prejuízo almoçar já tá sozinho, fazer o lanche sozinho. Ele já tem um rótulo, A gente consegue melhorar isso, né? Mas, às vezes, as famílias não querem, né? Então, isso eu acho, me dá muita pena, assim, quando a criança tem, né? Mas a família não... Talvez naquele estigma, momento... né, doutora? É o estigma, é o medo. Eu não vejo, não existe. É o medo de medicar e aí é um baita de um prejuízo. Então, por exemplo, isso que eu falo, eu já peguei meninos que tinham uma inteligência maior e que na hora de entrar na faculdade, quando eles vão procurar estágio, que daí você tem que ser muito organizado, né? Você tem que fazer seu currículo, você precisa interagir, você precisa mostrar conteúdo, o negócio desanda, né? Então, quando um paciente vem me procurar, quando ele foi mandado embora do primeiro estágio dele, né? Porque ele tinha lá que fazer uma atividade X, o chefe falou, cara, você não sabe fazer, né? Ele tinha, sei lá, 19 anos, o cara falou, você não consegue fazer isso aqui, né? E daí ele veio me procurar, ele falou, tem alguma coisa errada comigo, e realmente a gente foi ver, ele teve um sucesso acadêmico, porque ele tinha uma inteligência acima do normal. Entendi. Né? Mas na hora que ele precisa usar outros tipos de habilidade, ele não consegue, né? Então, de novo, hoje ele tá super bem, tá num trabalho ótimo, eles adoram ele, mas assim, foi um percurso gigante até chegar lá, né? Porque ele sempre teve lá esse TDAH, foi levando a escola, conseguiu entrar numa boa faculdade, ele fez uma excelente faculdade, mas quando ele começa a fazer um estágio, que ele precisa de outras habilidades, o negócio desanda. Sim, né? Mas ele conseguiu porque ele tinha essa inteligência acima da média, né, doutora? Só por isso que ele conseguiu. Senão, aí por isso que eu falo, às vezes isso atrapalha, né? Sim, porque aí percebe demora, lá atrás, fica tardio, já né? trata, né? Ou enfim, vai procurar. Mas como ele ia dando conta da escola, também aos trancos e barrancos, né? Porque depois ele foi ver, ele falava, realmente, eu via, sei lá, meu irmão estudava e eu precisava arrumar várias técnicas para dar conta, né? Para fazer a prova era tudo muito difícil, muito sofrido, mas ele falou, minha vida era assim, eu achava que a escola era assim, né? E depois ele consegue olhar para trás e falar, puxa, né? Que esforço, né? E é um adolescente, um jovem que vai ter dificuldade, por exemplo, para passar num vestibular, se não tiver essa inteligência acima da média. Até porque é isso, né? Assim, essa questão de uma prova adaptada não é uma frescura, né? Eles realmente precisam de um ambiente mais tranquilo, com menos coisas para distrair, eles precisam de um tempo maior de prova. Então, assim, sem isso, dificilmente você consegue ter um sucesso acadêmico. Olha só. Também, e aí né? você começa a entrar num lugar, né, doutora, de... a gente... Eu li, mas eu não vou lembrar agora os dados, mas as pessoas que têm sinais de depressão ao longo da vida, mesmo que pequenos sinais, elas são mais solteiras, são menos... a remuneração é bem mais baixa. Sim. Então, aí, as pessoas com TDAH... Qualquer transtorno mental não tratado, né? A gente pode extrapolar isso para todos, né? Porque é isso, você tem É que nem se pensar uma doença física, né? Sei lá, eu tenho uma fraqueza, doentes, né? Eu falto mais no meu trabalho, eu não consigo correr a maratona que todo o meu trabalho foi correr, eu falto mais no trabalho, eu tomo um remédio, eu fico cansado, né? Eu falto para ir médico, alguém vai querer me contratar? Né? Isso que a gente está falando. Agora, por outro lado, se eu trato, né? A ideia, na verdade, da medicina hoje é que as pessoas tenham um padrão de vida o mais normal possível, né? O mais funcional dentro do que elas precisam possível. Então, de novo, uma pessoa com TDAH, a gente quer que ela esteja quase igual alguém que não tem TDAH. E é aí que as pessoas chegam se tratando, doutora, fazendo a psicóloga com TCC, com medicação, elas chegam a viver uma vida... Sempre vai ter isso que a gente fala, né? Uma característica. Algumas questões, mas melhora muito, 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 muito. Por isso que dá pena de não tratar, né? Porque assim, a gente vê uma resposta clara e evidente a isso, né? Ai, gente, sabe que eu fiquei triste agora de pensar quantas crianças, né? Quantas broncas, tadinhos. Doutora, quando tem essa comorbidade, né? Que vem associados, né? Eu sei que 50% de quem tem depressão também tem ansiedade, ou é 40% quem tem comorbidade. E TDAH também tem comorbidades comuns, altíssimas também, como depressão. Como é que fica esse tratamento? Daí a gente tem que tratar as duas coisas, né? Na verdade, o que acontece? A maior prevalência é TDAH e ansiedade, transtornos ansiosos. O que acontece? Uma alimenta a outra, né? Então, assim, eu vou mal na escola, daí eu fico ansioso, vou mal na escola. Então, a gente precisa tratar os dois, né? A gente sempre precisa tratar os dois. Dependendo da criança, a gente vai tratar sempre o que mais está atrapalhando, né? Então, a ansiedade está me atrapalhando mais, vamos tratar primeiro,
né? Daí a gente tem um problema que as medicações pro TDAH podem aumentar a ansiedade, podem aumentar tique, né? Então, são coisas que a gente sempre pergunta antes de começar a medicação e que, às vezes, a gente precisa tratar junto, né? Então, de novo, eu vou ver qual tá atrapalhando mais, né? Mas, por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma criança com TDAH e ansiedade e vou começar o estimulante, eu preciso ter claro que talvez a ansiedade dela piore, então a gente vai ter que tratar em algum momento essa ansiedade também, né? Entendi. Mas, assim, de verdade, as crianças tratando, vai tudo certo, né? Pronto. E tem uma melhora importante. Crianças, né? E adultos, minha adultos gente, também, né? Porque a gente tem que pensar que quem está no mercado de trabalho, assim, da minha idade, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha nada disso e a gente está sofrendo dessas coisas, dessas distrações, dessas coisas todas. Então, a gente precisa entender que mais uma vez, é uma doença como outra, mesmo por mais que seja transtorno, né? Como outra física, gente. A gente precisa entender isso, né, doutora? Olha, ela tratar, fez... né? Exatamente, e tratar, porque pode ir aumentando, doutora? Pode ir virando outras coisas? Por exemplo, só tem o TDAH. Pode, isso que a gente falou. Você vai tendo quadros associados, então é isso, né? Eu sou burro, eu vou mal na escola, ninguém gosta de mim, então eu posso evoluir para um quadro depressivo, isso pode me gerar uma ansiedade, porque eu tento fazer as coisas e não consigo, né? Posso ter um TOD, não só por isso, mas de ter um comportamento mais desafiador. Então, sim, a gente pode ter comorbidades, mas a gente pode evoluir para outros quadros, né? Então, além do prejuízo daquilo, você pode também ter outros quadros lá na frente por conta de um TDAH não tratado. E, de novo, o uso de substância, que é o que mais preocupa a gente, né? Sim. E, doutora, tem aumentado índice de suicídio na adolescência? Aumentou bastante. Com TDAH a gente não vê tanto, né? Assim, um fator importante é a impulsividade. Então, o adolescente já é impulsivo, o adolescente com TDAH é 100 vezes mais impulsivo, mas não é o transtorno que mais leva a transtornos, a questão suicídio, né? Então, a gente vê mais em quadros de transtorno de humor, né? Principalmente bipolar e depressão. Né? Mas pode, de novo, né? Assim, tudo que leva a um prejuízo grande pode te levar assim, né? Porque eu tô trabalhando, eu me esforço aqui, nada adianta, né? Então, assim, a gente precisa mais um motivo pra gente pensar em tratar os transtornos mentais, né? Sim. E normalizar, né, doutora? Normalizar, trazer pra discussão, normalizar. A gente sabe que a gente é o país mais ansioso do mundo, então isso, imagina que tem, todas as empresas têm muita gente com depressão. Eu não lembro agora o índice, não sei se não lembro Aqui no Brasil, a gente tem mais... Isso dobrou na pandemia, né? Então, a gente tinha 8%, 9% de prevalência. Agora, a gente tem 20%, 18% de prevalência de ansiedade e depressão. Né? Então, são índices bem Mas deve ser altos, subdiagnosticado, né? Também, porque eu acho que a ansiedade... Sim, muita gente não vai procurar. Eu brinco com os meus residentes, né? Eu falo, gente, a pessoa chegou à ansiedade, ela já tem, né? Tipo, vamos procurar outras coisas, porque todo mundo já tem ansiedade, né? Né, doutora? Então, a gente precisa cuidar disso também. Sim. Né? A gente tem que ficar de olho, porque é isso, assim, é ansioso? Sim, existe uma ansiedade que todos nós temos, mas existe o transtorno de ansiedade generalizada, de novo. A mesma coisa do TDAH que a gente estava falando, né? Quando isso traz um prejuízo clinicamente significativo e persistente, a gente precisa tratar, né? Então, o ansioso que não está dormindo, não está comendo, não consegue trabalhar porque ele está sempre pensando, né? Se cobrando e pensando no que ele vai fazer, não consegue se relacionar, eu preciso tratar essa pessoa, né? Senão ela não vai dar conta de levar isso, né? E é persistente, não é porque tem uma reunião na semana que vem e você vai ficar ansioso, é normal essa ansiedade. Isso é normal. É do ser humano, passou a reunião, você... Exatamente. Normal. Agora, você viver nesse estado de que algo tá para acontecer, que é isso, né? A reunião é semana que vem, passou, ok. Agora, se eu tô sempre nesse estado de tem uma reunião que vai acontecer, né? E tudo tem a mesma importância, né? Eu não achei uma vaga para estacionar, mas eu não sei se vou ser mandada embora do meu trabalho, tudo tem a mesma importância, daí a gente precisa realmente pensar, né? O que tá acontecendo com essa pessoa e pensar num transtorno mesmo, que também melhora muito. Né? E por longo tempo, né, doutora? Também tem a ver com o período, né? O tempo. Bom, doutora, olha, eu acho que a gente deu uma boa passada. Acho que a gente deu uma boa passada, minha gente. Vocês têm mais alguma dúvida de TDAH? Tem, Sandra? Tem, Fábio? Não? Não, eu tenho muitas mais, mas essa... Mas a doutora também tem o horário dela, né, minha gente? Ela tem que cuidar dessas pessoas, pelo amor de Deus. Aqui a gente já falou. Uma coisa que eu não perguntei. Homens e mulheres, tem alguma diferença? O TDAH ele é muito mais prevalente nos meninos. Então, a gente fala de 2:1, né? Na infância e na vida adulta, 1,5 para menino, para mulher, né? Então, ele é sempre mais prevalente nos meninos. Outra coisa interessante.
As meninas costumam ter o tipo mais desatento, né? Porque menina, em geral, não é inquieta, né? Menina que pula, sobe, a menina em geral. Tanto que eu sempre falo isso, né? O nosso sistema educacional, ele foi feito para menina, né? Essa coisa de sentar, ler livro, estudar, é menina, né? E as meninas vão melhor do que os meninos, não porque são mais inteligentes, mas porque todo o nosso sistema educacional foi baseado nisso. Olha. Né? Então, assim, a menina tem mais a questão desatenta e o menino tem mais a parte inquieta e impulsiva. Né? Isso é o que a gente vê mais de prevalência. Não é obrigatório, mas com mais frequência, sim. Sim, sabe que você fica falando, né, dessa inquietude. O meu filho era muito inquieto, muito de subir, mas era a única coisa. Então, ok, né? Não tinha nenhum tipo de outro prejuízo. Né? Não tinha outro tipo de prejuízo. É isso, a gente sempre tem que pensar na idade daquela criança. O prejuízo era meu, que ficava quase maluca. Sim. Daí você, né, se vira, né? Aí o problema é meu, né, doutora? Mas é isso, né? Assim, a gente sempre tem que ver ele em relação aos pares e a questão do prejuízo, né? E, de novo, a gente espera mesmo que uma criança, sei lá, de 5, 6, 7 anos, fique pulando, brincando, jogando bola, né? Eles têm que se mexer. Então, isso também é um problema, né? Assim, a gente, às vezes, espera das crianças um comportamento que sentar deles, e ficar quietinho, né, gente? Deles, eles têm que brincar, eles têm que ter, brincar, né? Eles têm que correr, eles têm que desafiar, né? Dentro de um limite, claro, né? Mas isso faz parte do desenvolvimento deles, né? E nas cidades grandes, né? Diminuiu muito essa coisa de brincar na rua, né? Que é uma coisa que tinha muito na nossa época, de brincar muito na rua. Eu tive o privilégio dos meus brincarem na rua, porque a gente morava num condomínio, então existia muito isso, é um privilégio, mas é uma coisa que a gente precisa pensar também. Deixar eles gastarem energia, né? Porque aquela energia tá aqui, o que vai fazer com aquilo? Vai subir no instante, vai... Não, e o que eles vão fazer? Vão pra tela, né? Não tem nada pra fazer em casa, eu vou pra tela. E aumenta a ansiedade, doutora? Aumenta a tela aumenta, sim. E, de novo, né? Aquela coisa imediatista, eu quero brincar, eu quero jogar, eu quero o mais fácil, o mais rápido, né? E daí isso vai atrapalhando mesmo. Tá bom. Doutora, o que você acha que a gente não pode sair daqui sem falar? Eu acho que isso, primeiro pensar que os transtornos mentais são doenças como qualquer outra, né? Então, que precisam ser pensadas, precisam ser olhadas e, uma vez diagnosticadas, tratadas, né? Porque não adianta isso que a gente falou, não adianta nada você fazer todo esse percurso e falar agora, não vou fazer nada, não vou dar nada, né? E pensar isso, né? Assim, que o prejuízo de não tratar uma criança ou um adulto com TDAH é imenso. Né? E, de novo, a gente não ganha nada da indústria, né? Se eu vou medicar 1, 2, sem paciente, pra mim não faz a menor diferença, né? Então, um bom profissional jamais vai indicar uma medicação para alguém que não precise, né? Assim, não existe isso, nessa fantasia de que ele vai ganhar. Não, né? Assim, a gente quer tratar, a gente quer melhor para aquele paciente. E o melhor, uma vez diagnosticado, é realmente tratar. Né? Não só a medicação, isso que a gente falou, essas outras abordagens também, mas de pensar que o prejuízo o TDAH é uma doença, é um transtorno que eu gosto muito de estudar porque ele é muito amplo, né? Não são só esses sintominhas, a gente vê uma coisa enorme, né? Assim, quando você faz uma avaliação neuropsicológica de um paciente com TDAH, você tem tanto dado rico, né? Isso que a gente está falando de função executiva, de memória de trabalho, de desatenção, é tanto detalhe, né? Que quando você trata, a pessoa nem sabia que aquilo estava incomodando, né? Que aquilo estava atrapalhando e melhora, né? Então, assim, realmente é muito importante pensar nos transtornos mentais, né? E tratar. Uma vez que você começa a pensar em sintoma, realmente precisa tratar, né? Maravilhoso, doutora. Muito obrigada por esses esclarecimentos, por trazer mais luz para esse tema, para a gente normalizar, falar sobre isso. Gente, assistam isso, compartilhem, né? Quantas famílias, né, estão sofrendo aí, que de repente, né, conversando, levando para um profissional adequado, um psiquiatra ou um neuro, consegue entender que, na verdade, é um transtorno que essa pessoa está vivendo, né? Não é que ela é preguiçosa, né? Não é que ela é sem vergonha, que ela é, sei lá o quê, procrastinadora, é porque ela tem um transtorno, né? Então, isso, nossa, muito obrigada, doutora, trouxe muita clareza pra gente. Aqui a gente vai pôr de novo o QR Code da doutora com... não sei se é o consultório, o que você tiver, doutora, o que quiser. Acho que colocar no Instagram. Instagram, o que vocês quiserem, vai estar aqui nesse QR Code. Então, quiserem saber mais, doutora, você fica postando lá? Tem bastante posta. Conteúdo, Um monte de coisa para você saber, free. Então, vai lá no Instagram da doutora. E, doutora, gratidão por esses momentos. A gente está muito feliz. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Obrigada. Gente, se você gostou e curtiu, compartilha, se inscreve no canal, que eu não falei no começo, mas agora que você terminou de assistir aqui com a gente, se inscreve no canal, curte e compartilha com todo mundo que você conhecer. Gente, faz uma lista de transmissão e coloca lá. E é isso, muito obrigada. Pode Ser Humano se encerra por hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada!